que proceda a leitura, né, desse relatório apresentado à comissão. Boa tarde a todos. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Lohan, membro. Vereador Gugu Dinaí, assistência. Demais colegas do Poder Executivo do município de Armação de Búzios. A Controladoria Geral do Município de Armação dos Búzios, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, realiza a primeira audiência pública do exercício de 2020, como referência 5º e 6º bimestres de 2020, RREO e 3º quadrimestre de 2020, relatório de gestão fiscal. A finalidade desta audiência é demonstrar e avaliar os cumprimentos das metas fiscais. O repasse à Câmara Municipal no exercício de 2020, de acordo com a Emenda Constitucional número 25 de 2000 e a Emenda Constitucional número 52 de 2009, descreve que 7% das receitas incidentes arrecadadas no exercício anterior. O cálculo de repasse para a Câmara em 2020, a descrição da receita no artigo 2º da Emenda Constitucional 25 de 2000, com a arrecadação em 2019, receita tributária R$ 72.216.856,48. Transferência da União, R$ 25.347.380,74. Transferências do Estado, R$ 41.347.468,68, totalizando R$ 138.911.705,59. Permitindo assim o limite de repasse de 7%, perfazendo um total de R$ 9.723.819,41. Repasses ao Legislativo no exercício de 2020. Primeiro quadrimestre, R$ 3.310.000. Segundo quadrimestre, R$ 3.206.909,72. Terceiro quadrimestre, R$ 3.206.909,69. Total repassado, no 12º, R$ 9.723.819,41. Receitas. Como receita, nós temos o Fundo de Participação dos Municípios, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Imposto sobre Propriedade de Veículos e Automotores, Imposto Predial e Territorial Urbano, Imposto de Renda retido na fonte, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. A evolução comparativa das transferências. O FPM no terceiro quadrimestre de 2019 foi de R$ 17.476.426,26. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 20.410.235,40. Uma evolução de 16,78%. O ITR, no terceiro quadrimestre de 2019, R$ 14.331,79. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 17.754,90. Uma evolução de 23,88%.
ICMS, R$ 28.114.749. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 36.276.836,19, perfazendo a evolução de 29,03%. IPVA, terceiro quadrimestre de 2019, R$ 4.322.241,97. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 5.058.488,38, evolução de 17,03%. Fundeb, terceiro quadrimestre de 2019, R$ 28.292.363. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 29.940.088,90, evolução de 5,82%. Royalties, terceiro quadrimestre de 2019, R$ 55.567.538,55. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 54.240.377,94, um decréscimo de 2,39%. A soma total do terceiro quadrimestre de 2019 perfaz R$ 145.733.962,47. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 145.945.961,37, perfazendo uma evolução de 0,15%. A evolução comparativa da arrecadação própria. IPTU, terceiro quadrimestre de 2019, R$ 25.569.649,80. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 27.820.121,30, evolução de 8,80%. Imposto de renda. Terceiro quadrimestre de 2019, R$ 8.372.316,25. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 11.236.938,41, uma evolução de 34,21%. ITBI, terceiro quadrimestre de 2019, R$ 8.157.757,07. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 10.735.003,22, evolução de 31,59%. ISSQN, terceiro quadrimestre de 2019, R$ 17.15.771,36. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 14.900.717,20, um decréscimo de 12,42%. Nas taxas, terceiro quadrimestre de 2019, R$ 10.953.139,31. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 10.467.088,23, um decréscimo de 4,71%. Dívida ativa, terceiro quadrimestre de 2019, R$ 5.440.306,56. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 6.117.831,49, uma evolução de 12,45%. Totalizando, terceiro quadrimestre de 2019 na arrecadação própria, R$ 79.721.391,16. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 87.602.242,51, uma evolução de 9,7%.
A arrecadação consolidada das receitas em 2020, o orçado foi R$ 300.981.774,80. A arrecadação foi de R$ 364.675.454,50, uma evolução de 21,16% do exercício anterior. A arrecadação consolidada das receitas em 2020. Terceiro quadrimestre de 2019, R$ 305.735.363,10. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 364.675.454,40, evolução de 19,27%. Despesas. A evolução por grupo de despesas da administração direta. Despesas correntes, terceiro quadrimestre de 2019, R$ 226.334.722,80. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 261.087.190,20. Custeios e outras despesas. Terceiro quadrimestre de 2019, R$ 70.840.408,80. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 105.585.719,20. Despesa com pessoal e encargos sociais. Terceiro quadrimestre de 2019, R$ 155.494.314. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 155.501.471. Despesa de capital. Terceiro quadrimestre de 2019, R$ 8.690.904,20. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 20.070.633,60. Investimentos. Terceiro quadrimestre de 2019, R$ 5.507.708,80. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 17.234.794,70. Amortização da dívida do terceiro quadrimestre de 2019, R$ 3.183.195,50. Terceiro quadrimestre de 2020, R$ 2.838.838,90, exceto a despesa intra-orçamentária. Os índices constitucionais. Despesa com pessoal, receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Comparativo da despesa com pessoal. Receita corrente líquida em 12 de 2019, R$ 287.647.031,95. Receita corrente líquida em dezembro de 2020, R$ 332.782.495,22. Dezembro de 2019, a despesa com pessoal totalizou R$ 143.860.151,29, atingindo o índice de 50,01%. Em dezembro de 2020, o total R$ 159.129.794,66, perfazendo 46,3%. O limite prudencial previsto em lei é de 51,30%, o limite máximo 54%, no entanto, foram respeitados os devidos limites.
Despesa com saúde. Artigo 77, inciso 3, parágrafo 2º dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1988 e as alterações efetuadas na Emenda Constitucional de número 29 de 2000. A manutenção da saúde no terceiro quadrimestre de 2020 teria como aplicação mínima, com base na lei, de 15%, o valor de R$ 19.387.022,50. O índice alcançado foi de 20,30%, perfazendo R$ 26.193.203. Aplicou-se a maior 5,3%, no total de R$ 6.806.180,50. Transferência Covid-19 do terceiro quadrimestre de 2020. A portaria número 1666, de 1 de julho de 2020, dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da coronavírus, Covid-19. A portaria 1666, de 1º de julho de 2020, no dia 15 de 7 de 2020, teve o repasse de R$ 1.116.317,97 ao Fundo Municipal de Saúde. No dia 18 de agosto de 2020, a transferência totalizou R$ 1.348.786,03 ao Fundo Municipal de Saúde. As transferências da portaria número 1666, de 1º de julho de 2020, perfizeram o total de R$ 2.465.104. Transferência Covid, terceiro quadrimestre, portaria 774 de 2020, estabelece recursos de custeio das ações de serviços públicos de saúde a serem disponibilizados ao Estado, Distrito Federal e municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à Covid. No dia 6 de agosto de 2020, foi feita a transferência para o Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 198.730,01. A transferência, de acordo com a Resolução 2029, foi no total de R$ 1 milhão ao Fundo Municipal de Saúde no dia 14 de abril de 2020. A portaria número 1857, de 28 de julho de 2020, dispõe sobre as transferências de incentivos financeiros aos municípios e ao Distrito Federal para combate à emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção pelo novo coronavírus, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino. No dia 6 de agosto de 2020, a transferência foi no valor de R$ 71.774. A portaria interministerial, Portaria Ministerial número 1797, de 21 de julho de 2020, credencia temporariamente municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos centros de atendimento para enfrentamento da Covid-19 em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do novo coronavírus. Os valores dos repasses, no dia 25 de setembro de 2020, R$ 60 mil. No dia 11 de setembro de 2020, R$ 60 mil. 25 de setembro de 2020, R$ 60 mil. 24 de 11 de 2020, R$ 60 mil. 24 de 11 de 2020, novamente, R$ 60 mil. 3 de dezembro de 2020, R$ 60 mil. E 28 de dezembro de 2020, R$ 28.305.
totalizando, pela Portaria Ministerial 1797 de 2020, o valor de R$ 328.305. Portaria Ministerial número 2358 de 2020, institui incentivo de custeio em caráter excepcional e temporário para a execução de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19. No dia 25 de setembro de 2020, o Fundo Municipal de Saúde recebeu o valor de R$ 54.000. Portaria Ministerial número 2222 de 2020. Institui em caráter excepcional e temporário ações estratégicas de apoio e gestão pré-natal e puerpério e o incentivo financeiro federal de custeio para o enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional, decorrente da pandemia do coronavírus. Dia 25 de setembro de 2020, foi transferido ao Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 24.000. Dia 25 de setembro de 2020, o valor de R$ 945. E no dia 30 de setembro de 2020, o valor de R$ 29.120, totalizando de transferência, de acordo com a Portaria Ministerial 2222 de 2020, R$ 54.065. Portaria número 2405 de 2020, institui incentivo financeiro federal de custeio em caráter excepcional e temporário aos municípios e Distrito Federal para o fortalecimento das equipes e serviços da atenção primária à saúde, no cuidado das populações específicas, no contexto da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da Covid-19. O valor repassado ao Fundo Municipal de Saúde no dia 25 de setembro de 2020 foi R$ 63.080. Resolução número 2128 de 2020, que regulamenta a execução dos recursos financeiros excepcional como parte das ações de enfrentamento ao coronavírus. 29 de setembro de 2020, o apoio financeiro ao Fundo Municipal de Saúde foi R$ 1.341.817,30. As portarias números 2994 e 3008 de 2020 repassaram, dia 1º de outubro, Portaria 2994 de 2020, R$ 105.499,62. 24 de 11 de 2020, Portaria 2994 de 2020, R$ 45.125. 24 de novembro de 2020, a Portaria 3008 repassou R$ 13.517. Despesas com educação. Artigo 212 da Constituição Federal de 1988 e as alterações efetuadas na Emenda Constitucional número 14 de 1996. Terceiro quadrimestre de 2020. A aplicação mínima de 25% totalizaria R$ 32.311.704,15. O índice alcançado foi 23,01%, no valor de R$ 29.017.446,69. Foi aplicado a menor 1,99%, perfazendo um total de R$ 2.572.257,46. Ou seja, o município de Armação de Búzios não atingiu o índice no exercício de 2020 para a educação. Fundeb. A aplicação mínima do Fundeb até o exercício de 2020 era de 60%, perfazendo R$ 17.531.031,16. O índice alcançado foi 97,20% dos 60,
fazendo um total de R$ 29.112.445,40. Aplicou-se a maior 37,2%, fazendo um total de R$ 11.581.414,24 a maior. Equilíbrio orçamentário e financeiro até o terceiro quadrimestre de 2020. Total orçado foi de R$ 388.338.223,30. O arrecadado e o orçado. Arrecadou R$ 364.675.454,50, atingindo 93,9%. Despesa empenhada e orçada: R$ 325.085.254, perfazendo 82,87% do orçado. Despesa liquidada e empenhada: R$ 293.050.629, atingindo 91,6% do empenhado. Despesa paga e liquidada: R$ 292.997.162,60, atingindo 99,98% do orçado. Resultado contábil, um superávit verificado de R$ 71.624.825,50. A equipe técnica do Governo Municipal de Armação de Búzios, para os relatórios aqui apresentados, é composta da Controladoria Geral do Município, Contadoria Geral do Município e os fundos especiais. A Controladoria Geral do Município agradece a presença de todos e a oportunidade de estar nessa Casa Legislativa. Muito obrigado, senhora Luciana. Bem didático aqui esses gráficos, eu que tive a oportunidade de ser presidente da comissão em outras oportunidades. Parabéns a toda a equipe. Eu quero inicialmente também passar a palavra aqui, nós passamos a palavra para representantes da sociedade civil organizada, para que possa, nessa audiência pública, se manifestar, falar, perguntar. E aí eu queria passar aqui a palavra inicialmente para o senhor Marcos Santos, ele é representante do Sindicato dos Servidores da nossa cidade, figura presente aí em todas as nossas audiências públicas, contribuindo aí pelo debate. Tem a palavra, Marcos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Gilmires, equipe do governo, né, do Controladoria, Contadoria, todos os cidadãos aqui presentes, né, os internautas também. Primeiramente, né, queria dizer que é a primeira vez que a gente tem um relatório mais detalhado, né, na apresentação, na audiência pública, né, com uma riqueza de detalhes, de comparações, né? Antes a gente só tinha, inclusive a gente teve uma reunião por um projeto que acontece também aqui em Búzios, e eu comentava, né, que as audiências públicas geralmente só chegavam aqui com 3 folhinhas para um orçamento de 300 milhões. Né? E hoje a gente está vendo um detalhamento maior desse orçamento, e a gente até se assusta, né, pelo orçamento que foi em 2020, só tem explicação na instabilidade política frente ao superávit que a gente acabou de ver aqui, né? Foram muitos recursos, mas um ano muito difícil para toda a população de Búzios, né? Eu só queria colocar aqui uma questão que é sempre recorrente nossa, por parte da nossa entidade, que é a questão do nosso fundo de previdência lá, no Búzios Prev. É uma pergunta que eu sempre faço em toda audiência pública. Inclusive, ontem teve uma reunião, né, a primeira reunião para estabelecer a direção, a presidência, né, do Conselho de Previdência, e eu gostaria de saber dos membros da equipe do governo
como está a questão do repasse ao Fundo de Previdência, né? O que vocês encontraram, qual foi a situação que vocês encontraram lá. Nós já conversamos com o novo gestor, né? O Arthur Mureb, mas eu gostaria de ouvir também, por parte do governo, como está a situação referente aos repasses, né? Principalmente os repasses patronal e também a dívida previdenciária, né? Ele criou também uma seção específica lá, nosso pedido, no portal da transparência do Busesprev, mas eu gostaria de saber também, por parte do governo, como é que está essa questão dos repasses, né? E também aproveitar que ontem eu fiz uma pergunta aqui no fundo, na apresentação do Fundo Municipal de Saúde, referente ao FGTS dos agentes comunitários de saúde. Como o fundo ainda não tem uma autonomia plena, né, depende muito da estrutura da prefeitura, gostaria de saber também se já se pretende resolver essas pendências referente aos depósitos de FGTS dos agentes comunitários de saúde que a gente tem recebido relatos pela nossa entidade. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Luciana. Em resposta aqui ao servidor, né, o representante dos servidores do município de Armação dos Búzios, a primeira questão que ele falou da audiência pública, né, de estar vendo os slides exemplificativos, desde o primeiro dia de governo, é a intenção do nosso prefeito e é o que ele tem chamado a nossa atenção o tempo todo, né? Inclusive a lei de transparência está aqui na Câmara para ser aprovada, porque existia um decreto de transparência no município e já desde 2011 vem essa necessidade a nível federal de se ter essa legislação. Então, no primeiro dia de governo, o prefeito chamou e falou que ele queria que o governo fosse o mais transparente possível. E a gente tem tentado atuar dessa forma e uma das exigências para a apresentação da audiência pública é que seja de forma didática para que toda a população possa entender o que está sendo explicado. E a gente não chegar aqui com relatórios fiscais que só um contador tem condições, né, de analisar aquilo ali. Então, a gente precisa apresentar de forma didática e é isso que a gestão atual pretende fazer durante todas as audiências públicas. Quanto ao pagamento dos repasses, tanto previdenciário, né, dos cargos comissionados, quanto o Instituto de Previdência Própria que nós temos, o Busesprev, o prefeito tem também pedido que a gente se empenhe ao máximo de fazer todos os repasses em dia, tanto que desde o dia 20 de janeiro a gente vem pagando os parcelamentos, porém existe uma dívida anterior, né, que ficou, e a gente está fazendo todo o apanhado dessa dívida para enviar uma lei e fazer um novo parcelamento do que ficou para trás. Mas o que está vencendo, 20 de janeiro, 20 de fevereiro, a gente tem pago em dia, assim como também a intenção de passar todos os repasses em dias, porque quando a gente não repassa em dia, isso traz penalizações para o gestor. Então, é uma coisa que a gente tem acompanhado de perto. Quanto ao FGTS, a gente está iniciando uma gestão que, como você mesmo falou, muito bem falado, o município de Búzios sofreu muito com essas mudanças de gestão, né? Uma hora entra um prefeito, sai outro, e aí muda a equipe, e a gente está tendo que apanhar um histórico geral do município em todas as áreas, fiscal, tributária, em tudo. E aí a gente ainda, eu não posso te dar uma notícia sobre o FGTS, porque a gente ainda não conseguiu compilar essas informações para trazer. Mas assim que você quiser, ou pode por meio da lei de acesso à informação, que está ativo desde o início de janeiro, desde o dia 4 de janeiro, a gente vem buscando atender todas as demandas no prazo da lei federal, porque a gente ainda não tem uma lei no município, e a gente atende a todas as demandas ali. Então, você pode buscar, ou mesmo com a gente na controladoria. A gente só pede um pouquinho de paciência, porque a gente está tomando pé da situação, e é um município com muitos detalhes, com muitas coisas que a gente precisa buscar a fundo.
Então, a gente pede esse detalhe. Deu para responder, Marcos? Obrigada. Obrigado, Luciana. Passar a palavra para a senhora Olívia Garcia. Ela representa o Conselho de Alimentação Escolar. Boa tarde a todos, membros do governo, vereadores. Elogiar também o vereador Lohan. A gente sente uma diferença, eu senti uma diferença de ontem para hoje. A gente está tendo mais liberdade para perguntar, então queria te agradecer. Também elogiar pelo relatório. A gente já vê uma grande diferença, né? Como o Marcos mesmo falou, era um relatório fiscal com apenas 3 folhinhas e que não dava para entender muita coisa. A gente que atua no controle social até dá para entender, mas a população em si não entende, né? E isso aqui é feito para eles, né? Para a população, para o contribuinte. Eu senti falta nesse relatório, em relação aos números do quadrimestre, uma explicação maior em relação a esses números. Eles são referentes valores no ou até no quadrimestre? Do quadrimestre. Do quadrimestre. Do, né? Do quadrimestre. Porque aqui, por exemplo, nos royalties, a gente percebeu que de 2019 para 2020 recebemos um valor bem maior. Era, se não me engano, foi 79 em 2019, 79 milhões. Não, royalties da transferência em 2019, terceiro quadrimestre de 2019, 55.567.538,55 R$ 2020 menor. Isso no quadrimestre. No quadrimestre. Aqui eu estou falando em relação até o quadrimestre, do ano de 2019 e 2020, porque sim, quando a gente olha aqui, caiu, mas quando a gente olha o montante do ano, a gente percebe que aumentou bastante. Então, eu senti essa falta aqui no relatório, de dizer que é no quadrimestre, não até. Acho que você não está com slide, não, tá? Com o que a gente está apresentando? Então, aí você vê aqui, ó. Em cima aqui está dizendo receita, terceiro quadrimestre de 2019. É tudo que foi do terceiro quadrimestre de 2019. Terceiro quadrimestre de 2020. Tudo que foi no quadrimestre de 2020. E aí, como é a obrigação da lei, o que ele fala, a gente faz a audiência pública por quadrimestre. Então, hoje é a primeira audiência pública de 2021, falando do relatório de 2019, do terceiro quadrimestre de 2019. E aí a gente faz a evolução de um ano para o outro, como foi o comparativo do quadrimestre. Sim, porque antes a gente não tinha isso, como o Marco falou. Sim. Né? Uma hora o relatório era até, outra hora o relatório era no, então tinha essa confusão toda. Também eu fiquei aqui, ontem foi apresentado do Fundo Municipal de Saúde, e eles apresentaram um valor, uma aplicação maior do que foi apresentado aqui hoje, com recursos próprios. Aqui está em 23, não foi isso? Aplicado com a saúde. Saúde, terceiro quadrimestre de 2020 aplicou 20,3%. E ontem eles apresentaram para a gente 2 porcentagens. Uma do valor empenhado, que ficou 35,3%, e liquidado no valor na porcentagem de 33,4%. E aí eu fiquei em dúvida porque o nosso relatório é o relatório de gestão fiscal. Ele, de repente, pode ter apresentado para você o que ele realmente empenhou, porque aí a gente não faz esse detalhamento na audiência pública, e é a atribuição da audiência pública da saúde. O nosso aqui é apresentar os relatórios fiscais do que foi feito naquele quadrimestre. Então, no quadrimestre no terceiro quadrimestre de 2020, nós aplicamos 20,3%. E aí, por lei, a gente deveria ter aplicado 15%. E aí, o relatório que ele apresentou para você é o que eu estou falando. Eu não vi, né, eu não participei, mas ele deve ter apresentado assim, quanto empenhou, quanto orçou,
quanto liquidou, de repente foi alguma coisa assim. E uma outra coisa também em relação ao Fundeb. Lógico que vocês estão apresentando aqui uma número que prestação não de é contas, nosso, não foi de vocês, né? Foi de uma outra equipe, né? Uma outra gestão. E aqui eu só quero colocar uma observação em relação ao Fundeb, porque tivemos um ano atípico, né? Com Covid, e nós aqui no município tivemos demissões, né? No quadro da educação. E o quadro ficou bem reduzido, e aqui eu estou vendo que aplicou um valor bem maior do Fundeb, né? Porque, na realidade, é o que eu estou falando, eu não posso falar a fundo para você porque foi de uma outra gestão, mas assim, pela minha experiência em outros municípios também. Você pega 60% do Fundeb para pagar com folha de pessoal e não é suficiente, o município ainda tem que entrar. Por quê? Tem o plano de cargos e salários do professor, né, anuênio, então aumenta muito a folha e o Fundeb geralmente não é suficiente e você tem que complementar com o recurso próprio, ainda que tivesse mandado os contratados embora, entendeu? Tudo bem. E, por fim, eu gostaria de saber, faço parte do Conselho de Alimentação Escolar e gostaria de saber se vocês têm alguma informação a respeito do bloqueio do recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque até final de 2020 o recurso estava suspenso. Se ele ainda continua, se vocês têm feito alguma programação para que volte a repassar esse recurso? Isso, a gente quando assumiu, a gente perguntou sobre o PNAE, né? E aí realmente eles falaram que não receberam esse recurso na gestão anterior, porque tinha algumas pendências na prestação de contas. Então a gente está fazendo, a secretária, junto com a contadoria, está fazendo um apanhado geral de toda a prestação de contas, e não só a educação, todas as secretarias, porque a gente está no CALC, tem os itens lá detalhados, e aí a gente está fazendo o levantamento de tudo, prestando conta de tudo, para poder colocar tudo em dia. Mas ainda não foi possível receber o recurso, porque a gente não conseguiu ainda colocar essa prestação de contas anterior em dia ainda. Tá. Era só esses os meus questionamentos e obrigado a todos. Obrigada a você. Obrigado, Olívia, pela sua participação. Mais alguém da assistência quer fazer alguma colocação? Bom, temos grandes desafios para 2021. Muitos. Depois de 2 anos atípicos, além da instabilidade política, problema mundial do Covid, refletiu em tudo, né? Mas vamos colocar em relação à receita do município, nas nossas vidas de uma forma geral, mas estamos tratando de orçamento, vamos falar sobre isso. Muito diretamente o impacto na receita própria do município. Temos grandes desafios aí para retomada de desenvolvimento do município, do crescimento do município. E a controladoria, junto com a Fazenda Pública, tem significativa importância nesse processo. Vou repassar aqui aos vereadores esse relatório, pois todos justificaram suas ausências. Quero aqui deixar isso registrado. O presidente da casa teve que se ausentar para resolver um problema agora emergencial de última hora, e dizer que a casa está de portas abertas para que a gente possa trabalhar em conjunto pelo desenvolvimento do município. O orçamento 2021, temos uma matéria na casa de reequilíbrio, vamos colocar assim, de reorganização, está tramitando na comissão agora de finanças desta casa, para que a gente possa estabilizar a LOA de 2020 e darmos sequência no decorrer do ano, de que possamos elaborar um orçamento 2022 bem detalhado, bem equilibrado, né? Para que a gente possa ter tranquilidade para trabalhar, porque esse ano de 2021 ainda vai ser um ano difícil. Sim. Mas, se Deus quiser, será um grande ano de retomada. Eu quero agradecer a equipe pelo detalhamento das informações.
quero agradecer a sociedade civil sempre presente aqui, participando, e essa casa tem essa obrigação e essa responsabilidade de abrir o máximo possível, sempre, o diálogo com a população. Marcos, você tem mais alguma colocação a fazer? O Gugu tá... A gente vai aproveitar aqui e abrir esse leque, porque o Marcos ele participa de todas as audiências, contribui muito, tem falado isso muito com o prefeito, para que a gente possa trocar todo tipo de informação possível para que a gente acerte o máximo possível. Com certeza. Me perdoem ter que colocar mais essa questão. Até encaminhei para o vereador Geomíris para ver se ele poderia fazer, mas como abriu a oportunidade, é uma questão que a gente sempre se preocupa também, né? Para que o servidor não perca o seu poder aquisitivo, né? A revisão geral anual. Qual seria a possibilidade financeira e jurídica para a concessão da revisão geral anual este ano? E quando a gente fala revisão geral anual, a gente está falando se atendo à inflação do período, né? Não estamos falando de aumento real. Então, pelo menos a inflação do período, que já que em 2020 a gente teve a limitação, né, da Lei 173, né, de 2020, e qual será a possibilidade, né, do ponto de vista jurídico e financeiro, orçamentário. Obrigado. De acordo com a Lei 173, né, como você mesmo mencionou, ela proíbe qualquer aumento de despesa e tal até 31 de dezembro de 2021. Porém, a gente, como você mesmo colocou muito bem falado aí, a questão inflacionária, né, para não se perder qualquer questão salarial do servidor. Então, um dos pontos que a gente também tem colocado como prioridade, né, de valorizar o servidor e tentar buscar saídas, encontrar meios para estar verificando esse ponto também. Só que, assim, hoje a gente ainda não tem um posicionamento real para te passar. Como o vereador Lohan colocou, a gente está com um orçamento que está aqui nessa Casa Legislativa buscando equilíbrio, porque a gente pegou um orçamento todo sem paridade, e aí a gente precisa fazer esse reequilíbrio e está estudando todas as formas de atender a todas as áreas, né? Educação, saúde, servidor público, e aí a gente está buscando essas saídas. Mas hoje ainda a gente não tem uma resposta certa para te dar sobre isso, mas a gente está buscando meios para isso. Obrigado, Luciana. A lei complementar 173, né? Bom, dito isso, eu quero informar a população e assistência que todo esse relatório estará disponível no site A gente da vai Câmara. colocar na transparência também agora, já vai estar no site da Prefeitura também na transparência. Perfeito. No portal da transparência da Prefeitura estará disponível. Quero registrar e agradecer a chegada do vereador Aurélio, né, que justificou sua ausência por conta de um problema lá no hospital, mas o vereador está registrado. Obrigado por ter chegado no finalzinho, mas chegou, é o que vale. Muito obrigado. E, bom, agradecer à população, agradecer aos internautas e assistentes presentes. Está encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos. Obrigada.